caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado. A igreja sempre nos convida, né, e é sempre bom estarmos recordando que o sábado nós aprendemos muito com Maria. Ou seja, o modelo de Maria é tipos daqueles que buscam seguir Jesus. Porque Maria em tudo acertou no seguimento, nos passos que deu em direção ao seu filho. Por isso Maria, sem medo de errar, sem sombra de dúvida, é sempre modelo para quem quer estar mais perto de Jesus, o nosso Deus. Assim, meditemos o Evangelho de hoje, que continuamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, continuação do Evangelho de ontem, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E nos mostra aqui duas cenas super interessantes. A primeira parte do Evangelho mostra a atitude dos discípulos de Jesus, ou nossa atitude diante dos problemas, das calamidades, dos desafios que a vida nos apresenta. E a última parte mostra qual é a atitude de Jesus diante desta mesma situação. Como nós olhamos para Deus, como nós experimentamos Deus na hora da dificuldade. E como Deus nos vê diante desta dificuldade. O Evangelho hoje responde estas nossas inquietações. A primeira parte do Evangelho diz que Jesus estava certamente ensinando a grande multidão que com ele estava, e no final do dia Jesus convida os seus discípulos, o convida juntamente com Jesus, que pegue o barco e possam ir para o outro lado do mar, a outra margem. E assim fazem. O Evangelho faz questão de mostrar, diferente de Lucas e Mateus, que Jesus foi já junto com eles. No Evangelho de Mateus mostra que Jesus ficou e manda os discípulos ir à sua frente. E aí depois, na noite, Jesus de repente chega quando a tempestade estava invadindo o barco. Aqui Marcos não, Marcos é bem mais direto, coloca Jesus já na cena e Jesus vai junto com os discípulos. E aí, no meio da noite, no meio da travessia, a tempestade começa. E ali o barco começa, portanto, a afundar. Interessante que diz o texto que o vento era muito forte e a barca começa a se encher. E diz que Jesus estava dormindo em um lugar à parte, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos acordam Jesus, de que eles desesperados acordam Jesus. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Mestre, estamos perecendo e tu não te importa? Caríssimos, muitas vezes esta é a nossa atitude. No momento da tempestade, achamos que Deus desistiu de nós, nos esqueceu, está dormindo. Tantas vezes nós dizemos isto: por que, Senhor, tu me abandonou? Por que, Senhor, nessa hora difícil tu não está presente? Esta é a lamentação de tantas pessoas. Pois é, mas nós nesse momento temos uma grande confusão mental. Achamos que Deus está ausente, mas na verdade Ele está muito presente. É isso que vai mostrar a segunda parte do texto.
quando mostra agora a atitude de Jesus diante desse mesmo problema. Quando Jesus é então chamado, Jesus então desperta, se apresenta e ameaça o vento: silêncio, cala-te. E diz o texto que o vento cessou e uma grande calmaria tomou de conta. Então Jesus agora se dirige para os discípulos. Agora, outrora, Jesus se dirigia à tempestade, a qual os olhos dos discípulos não conseguiam ser tirados de lá. E a segundo momento, Jesus se volta agora para os seus discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Gildenor, por que és tão medroso? Ainda não tens fé? Jesus é muito direto. E diz o texto: eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este homem que até os ventos obedecem? Caríssimos irmãos e irmãs, o que nós tiramos desse texto? Tantas coisas que aqui não tem tempo de colocarmos todas. Mas a primeira que nós tiramos desse texto, ensinamento, é que na hora da tempestade nós somos tentados a voltar os nossos olhos e nossa atenção somente para a tempestade. Deus não está na tempestade. E quando nós, portanto, nos voltamos apenas para os problemas, para a dificuldade, nós esquecemos de Deus. Porque os nossos olhos não estão em Deus, mas sim no problema. E se meus olhos estão no problema, eu só posso ouvir problema. E os problemas, sem dúvida, irão me destruir. O que quer Jesus no seu convite que faz no Evangelho? Que nós tiremos os olhos do problema e voltemos os olhos para a solução, que é Ele, Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, ainda não és capazes de tirar os olhos do problema e voltar os olhos para mim somente? Eis o grande convite deste Evangelho. Tiremos os olhos do problema. Voltemos os olhos para Deus. Em Deus está a resposta que nós buscamos. Em Deus está a paz que precisamos. É lá que a nossa fé se fundamenta. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhe com seus amigos esta nossa reflexão. Gratidão.